pessoal, nossa aula do dia 1º/4, tá? Ela envolve direito coletivo do trabalho, pontos relacionados à negociação coletiva, e um ponto em especial que eu quero debater, discutir com vocês, é o ponto que diz respeito à ultratividade da norma coletiva ou incorporação das cláusulas nos contratos de emprego. De que forma isso se verifica? E aí, o que eu vou analisar aqui? Inicialmente, eu tenho uma jurisprudência do TST, a antiga súmula 277, que no inciso 1º falava o seguinte, vejam só: as condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa, convenção, acordo coletivo, vigoram no prazo assinado. Qual é o prazo? 2 anos. Não integrando de forma definitiva os contratos individuais de trabalho. O que ela fala? Olha, norma coletiva, na dicção da súmula 277, na dicção antiga, perdão, da súmula 277, se limitava ao período de apenas 2 anos. Ou seja, durante 2 anos, essa norma coletiva vai valer. A partir do momento que eu tenho o exaurimento do meu prazo de 2 anos, o que vai acontecer? Essa norma coletiva vai deixar de existir. Houve, no entanto, uma maturação, um amadurecimento da jurisprudência do TST nesse ponto, sobretudo à luz do direito comparado. Por quê? Porque nas teses de direito comparado, sobretudo direito comparado europeu, França, Alemanha, Portugal e Espanha, a aderência da norma coletiva, ela poderia superar o limite de 2 anos, desde que não houvesse nesse período posterior a 2 anos norma coletiva, tá? E aqui eu disse um período superior a 2 anos, perdão, na tese que o TST encampou para o Brasil, porque o nosso prazo é de 2 anos. Fora do Brasil, o prazo de vigência de norma coletiva depende de cada país. Agora, o que esses países traziam, França, Alemanha, Espanha e Portugal, era que, ultrapassado o período legal de vigência, se não houvesse outra norma, a norma coletiva anterior poderia continuar valendo. E aí o TST veio e alterou essa súmula 277 dele, diz o seguinte: as cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva. Então, à luz dessa tese do direito comparado, artigo 8º da CLT, o TST foi buscar no direito comparado a melhor roupagem para essa ideia de ultratividade. E ele encontrou essa resposta aqui que se baseia justamente no princípio da norma mais favorável ou da condição mais benéfica. Olha, eu tenho 3 teses sobre ultratividade. Ultratividade limitada no tempo, ou seja, ultrapassado o período de 2 anos, a norma coletiva perde completamente efeitos. Ultratividade condicionada à nova norma coletiva, ou seja, superou 2 anos, eu não tenho outra norma coletiva, a norma coletiva vigente continua a valer. E ultratividade incondicionada, que é aquela que depende única e exclusivamente não do tempo, mas sim da cláusula mais benéfica. Se a norma for mais benéfica, haverá ultratividade dessa norma coletiva, independente do advento de nova norma coletiva ou não. Ou seja, a nova norma coletiva, segundo a terceira tese, ela só seria aplicada se fosse mais benéfica que a norma coletiva ultrativa. Cai essa matéria no Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes, na ADPF 323, suspendeu os efeitos da súmula 277 do TST e no voto, inclusive, ele foi bastante crítico. Sustentou que o TST praticava, nesse contexto, ativismo judicial. No entanto, se analisarmos um artigo que foi escrito pelo ministro Godinho, o ministro Augusto César Leite de Carvalho e a ministra Kátia Magalhães Arruda, o nome do artigo é A Súmula 277, a Defesa da Constituição. Vocês podem pesquisar no Google que vai aparecer esse artigo em PDF lá para vocês. Há justificativa clara de que aqui não existe ativismo judicial, muito pelo contrário. Existe uma atitude do Tribunal Superior do Trabalho que está completamente antenado às novidades que o direito moderno e comparado impõe quanto a essa questão da ultratividade da norma coletiva. Tá? Mas ainda assim, até o advento da reforma trabalhista, estava suspensa essa dicção da súmula 277. Até hoje permanece. Até porque nós temos umas discussões, ou temos temas debatendo esse problema anteriores à súmula 277, anteriores à reforma trabalhista. Por que eu falo isso?
porque os problemas da ultratividade posteriores à reforma trabalhista foram estancados pelo parágrafo 3º, vejam só, 3º do artigo 614 da CLT, que fala o seguinte, ó, não será permitido estipular a duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Então, o que a CLT nova quer dizer? Olha, embora exista a súmula 277, a nossa linha é pelo entendimento do ministro Gilmar Mendes. Eu faço uma norma coletiva, ela dura 2 anos. As condições mais benéficas previstas nessa norma coletiva, elas vão valer só por 2 anos. Mesmo que exaurido o prazo de vigência de 2 anos, eu não tenha uma nova norma coletiva. Por quê? Porque a norma coletiva ela é elaborada de acordo com a área econômica e com o momento do mercado também. Não tem só uma análise social do direito, mas há também uma análise econômica por parte do empregador. De modo que ele tenta, sim, convergir com o sindicato dos trabalhadores a melhor maneira ou as melhores normas que visam resguardar a situação jurídica, a relação deles naquele determinado momento. Superado o período de 2 anos, agora norma coletiva deixa de valer por completo. Ok, pessoal? Sigamos então com novas aulas em instantes.